como toda passagem, seja os momentos, passagens da vida de Jesus, seus ensinamentos por parábolas ou não, a gente pode ter um aprendizado superficial, né? Olhando assim superficialmente, a gente já tem uma ideia, mas quando a gente vai no profundo, a gente consegue coletar também outras informações muito relevantes. Então a gente vai tentar fazer essa reflexão, né? É muito interessante a gente pensar dessa forma, porque, como o próprio Jesus disse quando ele esteve aqui conosco, ele falou que ele não disse tudo, né? Que viria mais para frente, né, um consolador que iria relembrar tudo que ele falou e explicar coisas a mais que ele não tinha, que a humanidade naquela época ainda não tinha capacidade de entender. Só que o interessante é o que realmente ele não falou tudo, porque a gente não estava com a capacidade de entender, como até hoje a gente não tem essa capacidade, pelo nível evolutivo que a gente tem, não tem como a gente ter, por exemplo, o entendimento da criação do universo. E é uma coisa que não cabe a gente entender ainda, né? Entender, por exemplo, Deus. A gente não entende Deus na sua magnitude, né? Mas o ponto principal da doutrina, da revelação moral, Jesus deixou muito claro, né? Então, como eu falei, a gente tem dois tipos de interpretação, uma superficial e uma mais profunda. A mais profunda a gente tem que fazer reflexões, mas na superficial a gente encontra todos os principais, eu diria, os principais relações com a moral que a gente tem que ter, né? Então, aqui fica muito claro isso, né? Então, vamos entender aqui a passagem, fica mais claro, talvez, o que eu quero dizer. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para outra margem. Isso aqui é Jesus falando, né? Passemos para outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. Então, resumindo essa parte aqui, né? Jesus falou para passar para outra margem, né? E eles foram, só colocaram Jesus no barco e foram atravessar a margem do rio. E havia também ao lado outros barquinhos. É muito interessante, porque isso aqui tem um sentido, né, de reflexão, sentido figurado desses barquinhos. Não foi à toa que os barquinhos estão aqui, né? Para a nossa reflexão do estudo, esse barquinho tem um significado muito... ao primeiro olhar, você fala, pô, que tem os barquinhos, né? Mas dá para a gente entender o que significa, né, para a gente. Quando você tira o espírito da letra, o que significa esses barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água, né? Então, ou seja, começou lá a turbulência, no meio da trajetória, saindo de uma margem para outra margem, com Jesus no barco, outros barquinhos em volta, e no popular, né, o bagulho começou a ficar louco, né? Porque aqui começou as ondas, começou a chuva, começou o vento, né? E o barco já se enchia de água. Então aqui também tem um outro sentido, né, mais profundo da reflexão, que o barco se encher de água aqui também já significa uma outra coisa para a gente aqui. E ele, Jesus, né? Jesus estava na popa, dormindo sobre uma almofada. Quer dizer, Jesus não estava nem aí, né? O barco estava lá, enchendo de água, tempestade, e Jesus estava tranquilão, dormindo, na boa. A princípio, a gente até olha assim e fala, pô, mas Jesus não se preocupou com a galera, né? E aqui também tem um outro ensinamento muito importante, né? Porque não tem como Jesus não se preocupar com as pessoas. Tem um ensinamento por trás disso, porque se você para pensar, toda a vida de Jesus, todo o ensinamento de Jesus foi dedicado ao próximo. Então, isso não condiz com esse pouco caso de Jesus aqui, não condiz com todo o seu ensinamento. Então, a gente precisa buscar uma outra alternativa de interpretação, né? O que significa esse dormindo. Mas, a princípio, a história é essa, né? O barco estava lá no movimento, onda
água e Jesus dormindo. E aí, né, continua aqui, e despertaram-no, dizendo-lhe. Então, os discípulos foram lá e acordaram, né? Talvez estavam desesperados, né? Viu que o negócio estava ficando feio. Jesus dormindo, eles foram lá e chacoalharam, né? Jesus e falaram, né? Mestre, não te importa que perecemos? Tipo, pô, a gente vai aqui morrer e o senhor aí tá dormindo, né? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. Ou seja, Jesus acordou, foi lá, pediu para o mar ficar quieto e o mar voltou ao normal. E disse-lhes, por que sois tão tímidos? E agora Jesus, depois que tudo estava tranquilo, ele virou para os discípulos e mandou essa, né? Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Então aqui a gente já começa a entender, né, que esse sono de Jesus, na verdade, era um ensinamento que ele queria dar para ver se, né, como uma prova, né, para ver como que estava a fé dos discípulos. Né? Por isso que eu falei aqui que atualmente eu me encontro com esses discípulos. Né? Eu já ia atrás, ia chacoalhar e ia falar, acorda aí, vamos, me salva. Né? E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros, mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Então aqui a gente tem, né, eu acho que de maneira geral, que é o que a gente vai tentar refletir na aula de hoje, a gente tem pelo menos 3 grandes pontos que a gente poderia discutir aqui, eu diria. Né? Acho que a primeira parte seria, é o que a gente vai começar a falar sobre essa passar por outra margem, o que isso significa. Tem 2 pontos aqui que a gente pode analisar. Também tem a ver com a fé, né? Também tem a ver com a fé, que eu acho que é o principal ensinamento dessa parábola, dessa passagem da vida de Jesus, é a fé. E o terceiro, que a gente vai deixar para discutir mais para o final, porque isso já foi falado também em outros estudos, que é o tal do milagre, né? Que é a influência que Jesus teve sobre a natureza. Então a gente vai explicar um pouquinho mais disso aí, mas eu acho que vai ficar mais para o final. Vou tentar seguir a ordem aqui do texto evangélico. Bom, então, a primeira interpretação que a gente pode ter, né, da primeira parte, né, quando Jesus fala passemos para outra margem, a gente tem, por exemplo, uma interpretação de como se fosse uma mudança individual. Né? Então, por exemplo, aonde nós estamos, na posição de evolução que a gente se encontra, e chegou a hora, né, de a gente tentar dar um passo para frente, né, dentro da nossa transformação, dentro da nossa evolução. Né? E é claro que Jesus, diretamente, ele não vai chegar para a gente e vai bater nas nossas costas e vai falar, ó, está na hora de mudar. Né? Mas a vida nos dá essa oportunidade. Né? Jesus, como governador da Terra, dificilmente ele vai ter uma relação direta com a gente, porque pelo grau de evolução que a gente se encontra. Né? O perispírito de Jesus deve ser muito mais sutil do que o nosso. Né? E a faixa de vibração que o pensamento dele fica é muito diferente da nossa. Então, mas nós temos, por exemplo, amigos espirituais, nós temos família de espiritual, de espíritos que gostam da gente e que nos ajudam, né? E nesse momento, pensando assim também com os conhecimentos que a gente tem da doutrina espírita, principalmente os conhecimentos da parte moral do espiritismo, né? Porque às vezes a gente fica muito de olho na parte física, na parte de mediunidade, não é? Nos fenômenos físicos que ocorrem, mas o aspecto moral do espiritismo nos convida, né, diariamente a irmos atrás dessa transformação espiritual, né? E então a passagem que a gente pode interpretar disso de um lado para o outro da margem é isso, né? Deixar o homem velho para trás e buscar as nossas transformações, a nossa transformação. E o mais importante de tudo, né, que aí é um detalhe interessante, que é levar Jesus dentro do barco. Né?
E aí eu fico pensando, como que a gente pode levar Jesus? Né? O que Jesus deixou para a gente? Jesus deixou os seus exemplos, né? Deixou a sua vida, né? O seu legado dentro dos livros, dos textos do Evangelho. E se a gente parar para pensar, tudo que a gente tem na nossa vida, todos as nossas experiências, nossas provas, as nossas expiações, se nós tivermos dúvidas de como atuar, como deveria ser a nossa conduta, se nós buscarmos os exemplos da vida de Jesus, alguma coisa a gente encontra lá para nos ajudar nessa mudança individual. Né? Então Jesus, por exemplo, nunca julgou ninguém, né? Sempre respeitou todo mundo do jeito de uma maneira igual, né, para todos. Então, quando o doutor da lei foi o Nicodemos, foi buscar para conversar com ele na calada da noite, para ninguém ver que o doutor da lei da época foi conversar com Jesus. Jesus o tratou muito bem e nem por isso tentou convencer ele a virar cristão, né? Quando foi a mulher que estava sendo apedrejada lá, que ele chegou lá e falou: quem não tem pecado que atire a primeira pedra, e aí depois todo mundo foi embora, ele também não desrespeitou a mulher, falou: vai, não volte a pecar. Sofreu como ninguém, né? Foi para a cruz e mesmo assim segurou os seus sofrimentos. Quando a gente lê os livros de Humberto Campos, também no livro do Edgar Armond, que também tem, acho que esqueci o nome agora, é o Redentor? Vem cá. Bom, acho que é o Redentor o livro. E diz que Jesus, mesmo sofrendo, ele tinha uma tranquilidade muito grande. Né? Então, esse é o exemplo que a gente tem que ter. Então, quando a gente vê aqui nessa passagem que dentro dessa transformação individual, de caráter, de moral, Jesus está no nosso barco, significa que tudo que a gente precisar na nossa vida, basta a gente respirar, pedir orientação dos amigos espirituais que estão em nossa volta e, se possível, buscar o guia, né, o guia de vida, que é o Evangelho, é a vida de Jesus. Com certeza lá tem algum exemplo, tem alguma parábola que vai clarear a nossa mente e o nosso coração para seguir da melhor maneira possível os nossos desafios da vida. Né? E aqui, então, a mudança do comportamento exige cuidados. Assim como o processo da travessia implica riscos, ainda quando se navega em águas tranquilas. Então, o navegador aqui, quem está conduzindo o barco, tem que estar muito consciente, porque você não sabe o que vem pela frente. Né? Então, o pessoal pegou Jesus, no texto fala que já era tarde, então eles foram para o outro lado e eles não sabiam o que ia encontrar nesse mar. Então, trazendo isso para a nossa realidade, a mesma coisa acontece com a gente, dentro da nossa transformação moral, dentro dos desafios de provas que vão acontecer com a gente. Está no livro dos Espíritos, né, traduzindo aqui com as minhas palavras, resumindo aqui com as minhas palavras, mas no livro dos Espíritos tem uma interpretação que seria o seguinte: o espírito, antes de encarnar, faz a sua programação reencarnatória, mas as provas específicas que ele vai passar, muitas vezes ele não sabe. Né? E então, por isso que tem que ficar atento, como ele fala aqui, né? Mudança do comportamento exige cuidados e, né, implica em riscos. Você precisa ficar atento, exige cuidados. Porque, por exemplo, se eu preciso passar por provas para minha transformação individual, para minha mudança individual, eu preciso passar por provas, por exemplo, de paciência. A única coisa que eu sei, por exemplo, na vida espiritual, antes de vir aqui para a Terra, é que a minha encarnação vai ter experiências que a minha paciência vai ser posta em jogo, vai ser colocada em jogo. Agora, quais são as provas específicas, isso não dá para saber, porque isso também depende de toda uma arquitetura da vida enquanto eu estiver encarnado. Então, isso eu preciso estar muito atento, então, para saber. Então, por isso que, resumindo aqui, essa mudança individual, precisamos sempre ter Jesus como modelo e guia e, acima de tudo, sempre prestar atenção para não escorregar, né? Uma vez eu vi, se não me engano, numa palestra do Divaldo, ele falava que a vida é como se fosse uma viagem, né? Uma viagem. Imagina que a gente está saindo de uma cidade
e indo para outra cidade do interior, né? Você andou lá 200 quilômetros bem, mas se você bobear no quilômetro 195, faltando 5 quilômetros antes de chegar na cidade, você põe em risco toda a viagem, né? De nada adiantou 195 quilômetros se você derrapa na última curva. Então, a nossa vida é mais ou menos assim também. Então, todo momento da nossa existência, a gente tem provas, a gente tem experiências e a gente tem que estar ali com Jesus no nosso barco, aproveitando e aprendendo das suas experiências para que a gente não derrape ali, né, na última curva. Uma outra interpretação que a gente pode ter ainda pensando nisso, passemos... Desculpa aí, gente. Passemos para outra margem, significa agora não só uma mudança individual, mas uma mudança da humanidade, que é justamente agora que a gente está passando, essa época de transição moral, né? Essa época de transição planetária que está acontecendo, né, do mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração. Então, essa mesma interpretação poderia ser colocada nesse sentido geral, nesse sentido global. E aí, as mesmas explicações, né, os mesmos cuidados, né, se nós pensarmos nessa transição, ter o Jesus como modelo e guia acaba sendo bastante interessante. Só uma curiosidade, né? Tem uma palestra do Divaldo, se eu não me engano, é no Congresso Internacional Espírita, Congresso Mundial Espírita, que aconteceu na França, sei lá, em meados de 2010 e 2012, alguma coisa assim, eu não lembro, mas tem na internet muito fácil isso. Que no final da palestra, o Divaldo dá uma psicofonia, o Bezerra, né? O Bezerra se manifesta, o Divaldo dá passividade para o Bezerra fecha a palestra dizendo justamente isso, né? Que teoricamente a gente já está no mundo de regeneração, né? Já cruzou, né, a passagem do mundo de provas e expiações entrando no mundo de regeneração. Só que essa mudança é gradativa, né? É como se fosse, por exemplo, a noite, né? Passou meia-noite, o certo é falar bom dia, né? Você encontrou uma pessoa 2 da manhã, o ideal é falar bom dia para a pessoa, porque já passou da meia-noite, muito embora ainda esteja escuro. Então, nesse momento ainda dos primeiros segundos de mundo de regeneração, ainda a situação está muito misturada, né? Ainda o mal predomina o bem, mas a gente está caminhando, né? E esse momento aqui acaba sendo bastante importante isso também. E aí, a outra parte aqui, né? E também existiam outros barcos, né? Havia também com ele outros barquinhos. E é aquela parte que eu falei para vocês, né? Que isso aqui não tá do nada, né? Significa o seguinte, agora aqui a gente tem que fazer aquela reflexão mais profunda, né? Tirar o espírito da letra e a gente vai entender, né, que se vamos pensar, seguindo esse raciocínio de seja na transformação individual, seja na transformação da humanidade, ter outros barquinhos em volta do nosso significa que a travessia espiritual de uma pessoa afeta necessariamente os que se encontram em sua órbita. Então, quer dizer, está todo mundo meio que interligado. E a partir do momento que eu preocupo com a minha transformação individual, essa mudança que eu tento fazer comigo mesmo, sem dúvida nenhuma, reflete, atinge outras pessoas, talvez pelo exemplo, né? Então, está todo mundo meio que interligado dentro dessa necessidade de transformação individual. Por isso que, dentro do Espiritismo, pelo menos, o mais importante é a necessidade da transformação moral, e com isso, né, quando eu preocupo primeiro comigo, depois, por exemplo, dando exemplo para minha família, e isso vai crescendo, mas sempre pensando no exemplo, né? Sempre pensando através do exemplo. Então, isso significa ter também outros barquinhos em volta. E a gente pode, né?
ter um benefício caso a gente influencie o outro numa mudança positiva, mas também o contrário é verdadeiro. Eu me responsabilizo, né, com a mudança que eu promovo no outro, através do exemplo. Então, se eu, pela minha conduta, eu prejudico negativamente a evolução de um outro espírito, o desenvolvimento de outro espírito, eu acabo criando um débito e, necessariamente, eu tenho que voltar, talvez uma outra existência, para tentar resgatar aquele débito que eu fiz com aquela pessoa. Se numa existência anterior eu fui responsável por travar o seu desenvolvimento, né? Se eu sou um barco grande aqui, eu prejudico o barquinho que vem atrás, sendo que, na verdade, eu tinha que ajudá-lo, né? Isso também acarreta em débitos na nossa vida. E isso é uma missão, se a gente parar para pensar. Se nós pararmos para pensar, isso é uma missão. Servir como um bom exemplo. Porque às vezes a gente pensa, né, qual que é a minha missão aqui na Terra? Né? Qual que é a minha missão? Né? Será que eu vou ser um Divaldo? Vou criar lá uma mansão do caminho? Né? Vou ser um Chico? Vou dedicar a minha vida lá escrevendo 400 livros? É claro que isso é uma missão muito grande, mas nós individualmente temos a nossa missão. E a nossa missão mais importante é servir como exemplo, para que esses outros barquinhos que venham atrás da gente consigam seguir um bom caminho. Né? Pode ser dentro da família, né? um filho, um sobrinho, um primo, mas também pode ser dentro do trabalho. Né? Se você tem uma boa conduta no seu trabalho, isso vai influenciar pessoas que vão olhar e vão reparar e falar, pô, mas aquela pessoa não agiu daquela forma, né? Todo mundo ficou com raiva e xingou, aquela pessoa manteve a calma, falou coisas boas. Eu acho que ela tem alguma coisa de legal, acho que eu vou começar a tentar imitar ela, eu vejo que ela está bem, sempre uma pessoa feliz. Então isso é uma missão, né? Influenciar positivamente esses outros barquinhos que são pessoas que também estão buscando a sua evolução, também é de extrema importância. Porque também, se a gente parar para pensar, se a gente quer que os espíritos superiores nos ajudem na nossa travessia, nós também temos que fazer a nossa parte, né, ajudando aqueles que estão atrás da gente também seguir o seu caminho. Né? Isso é a fraternidade, isso é a solidariedade. Né? Se o caso ao contrário seria o egoísmo. Né? Eu só quero que a espiritualidade me ajude, mas eu não quero ajudar ninguém. E de novo, né, a melhor maneira de ajudar nesse sentido é através do exemplo. E revela igualmente, né, que todos os espíritos são convocados a participar da grande transição. Mesmo aqueles que possuem reduzidos recursos morais ou intelectuais. Então todo mundo vem para a Terra para evoluir. Né? E é o que ele está falando aqui. Quando eu penso aqui, uma outra interpretação dessa mesma parte, quando eu penso que no barco no mar também tinha outros barquinhos, significa que dentro desse processo de evolução, cada um vai ser exigido conforme o seu grau de evolução, mas todo mundo tem a responsabilidade de trabalhar e de evoluir. Né? Todo mundo na natureza, né, tem o seu papel nesse processo aí de caminhar. Aqui também, né, um detalhe importante aqui, subiam ondas por cima do barco de maneira que já se enchia de água. Então, se a gente voltar de novo para a história, né, então, dentro de um processo de transição, que é o barco saindo de uma margem para outra, seja essa transição individual, ou seja essa transição planetária que a gente está passando como a humanidade, o que não vai deixar de acontecer são o quê? São as turbulências. Né? E aqui no texto, essas turbulências são caracterizadas, né, com a água entrando no barco, enchendo o barco de água. Então isso significa que dentro desse processo de transição, o que a gente vai encontrar? Convulsões sociais, né? Por reações inferiores de muitos, né? Provocadores de revoltas, vinganças e mágoas. Então, seja na minha mudança individual, seja na minha mudança coletiva, essas turbulências vão acontecer. Né? Fazem parte, né, do quadro de provações que assolam o nosso planeta. E qual que seria, um negócio que também é muito importante a gente discutir nesse momento, né? Porque nesse momento, tudo bem que acho que a maioria daqui, né, de nós,
Eu não sei se tem alguém que é do Brasil, mas nós estamos aqui no Canadá, eu não sei vocês, pelo menos eu, embora aqui a nossa cabeça naturalmente fica lá também, e a gente vê como o mundo, principalmente o Brasil, está passando por diversas crises, né? Seja pandemia, seja crise econômica, seja crise política, que já vem se arrastando, né, de um tempo para cá. E tudo bem, isso são as turbulações que estão ocorrendo, né? Dentro de um aspecto micro, né? Pensando nesse aspecto macro da humanidade, dentro de um aspecto micro, a gente poderia pensar num chefe, né? Talvez um parente um pouco mais desagradável e que acaba causando situações não muito interessantes na nossa vida, mas tudo bem, isso é claro. Né? Isso é claro, a gente diagnosticar que o momento é para isso, de provações, provas, expiações. Mas qual que seria a nossa conduta? Qual que é a nossa conduta dentro dessas turbulências da vida? Isso é uma coisa muito séria, né? Então, assim, pensando, por exemplo, nas mudanças, da humanidade, assim, a gente tem que tentar, e pelo menos é o que eu penso sobre isso, né? Nesse momento de turbulência, a gente tem que tentar ser o mais sereno possível, né? E tentar respeitar os nossos, principalmente manter o nosso pensamento elevado. Porque, assim, uma coisa que é muito interessante, e isso ganha um aspecto muito grande quando a gente discute sobre a vida espiritual, né, é o pensamento. Né? Quando os espíritos perguntaram, né, os espíritos perguntaram, quando Kardec perguntou para os espíritos, né, se os espíritos influenciavam o nosso pensamento, os espíritos falaram muito mais do que vocês podem imaginar, né, a tal ponto que algumas vezes são eles que vos conduzem. Mas o pensamento, a força do pensamento é uma coisa impressionante, né? Porque no livro, acho que na Gênese, Kardec fala que a vontade e o pensamento do espírito é como é para a gente os braços. Ele faz tudo pelo pensamento. E mesmo a gente encarnado do lado de cá, o nosso pensamento tem uma força muito grande, né? Pelo pensamento a gente plasma imagens, né? O Emmanuel fala, acho que no livro O Pensamento e Vida, que às vezes, quando a gente desencarna, a gente encontra aquelas formas, pensamentos que a gente projetava. Se foram pensamentos bons, ok, mas se for pensamentos ruins, a gente vai se encontrar com elas. E o pensamento, o que nós pensamos também influencia na psicosfera, né, que seria como se fosse a atmosfera espiritual que a gente vive, por o bem ou por o mal. Então, nesse momento de turbulências que a gente está passando, eu acho importante a gente tentar manter o pensamento elevado para poder colaborar com o ambiente do nosso planeta, né, com a psicosfera do nosso planeta e assim permitir com que a espiritualidade possa fazer o seu trabalho nesse momento delicado de transição. Então, acho que essa é a principal discussão que eu penso sobre isso, né? A gente vê as pessoas, né, lavando roupa suja na internet, né, não gosta do presidente, escreve lá um monte de coisa, não gosta da pandemia, escreve lá um monte de coisa, é a favor ou não é do remédio, e isso, teoricamente, não ajuda. Ainda mais nós que temos esse conhecimento, né, e pensarmos assim, nessa nessa passagem, né, que essas outras pessoas são os barquinhos que estão conosco, se eu começo a escrever um monte de coisa na internet, eu mais pioro a situação do que ajudo. Então, o espírita, nesse momento, conhecendo a força que o pensamento promove, precisa tentar manter o máximo possível a calma e a tranquilidade e evitar com que o ódio, né, aumente ainda mais. Então, isso é uma reflexão bastante importante de como a gente deve se comportar nesse momento aqui, onde o nosso barco está enchendo de água e está mexendo com o vento e tudo mais. Né? E aqui, nessa outra parte, que a gente já falou um pouquinho lá no início, e Jesus dormia na popa do barco sobre uma almofada.
o sono de Jesus é um exemplo de que como devemos agir perante as situações calamitosas da vida. Então, quer dizer, é lógico que não é que Jesus não estava preocupado com o pessoal, mas aqui foi um ensinamento muito grande, né? Aqui, na verdade, Jesus queria mostrar para os discípulos a necessidade de ter fé, de acreditar em Deus. Então, isso é o que a gente precisa ter, essa calma, né? A calma dormindo na certeza da fé em Deus que nos agasalha, protegendo-nos das intempéries. Dormir no significado expresso no texto não deve ter conotação de invigilância, que eu acho, ou de descuido. Então não é isso. O simbolismo aqui de Jesus dormindo não é não estou preocupado, né? O negócio vai acontecer mesmo e pronto, mas é ter fé, né? Ter a certeza em Deus, né? E trazendo isso para a nossa vida, é isso que a gente tem que ter, né? Nos momentos de incerteza, nos momentos de nos momentos de dificuldades que a gente tem na nossa vida, ter fé em Deus, né? Que a coisa vai melhorar, que a coisa vai passar, e por mais difícil que seja, e o Espiritismo nos dá essa clareza que, por mais que a dificuldade seja difícil, temos que ter fé e entender que aquilo é necessário para a nossa evolução. De alguma maneira, aquilo é necessário. Seja por prova, seja por expiação, seja porque a gente precisa resgatar alguma coisa, mas entender que todos os sofrimentos e dificuldades da vida são para o nosso bem, por mais difícil que seja de acreditar nisso, mas é para o nosso bem se pensarmos como espírito imortal, né, como espírito eterno, dentro de um processo de evolução, né, espiritual. O sofrimento que a gente passa é importante e acreditar em Deus, né? Que não sei se eu já falei isso nos outros estudos aqui, mas tem uma frase do filme do Divaldo, né, que me marcou muito. Vou dar um spoiler aqui para quem não assistiu, mas é só uma frase só, que me marcou muito, que a Joana de Ângeles, que o Divaldo estava triste porque ele tinha perdido o emprego, e a Joana de Ângeles fala para ele assim: Jesus nunca fecha uma porta sem antes abrir uma janela. Então essa foi a frase. Jesus nunca fecha uma porta sem antes abrir uma janela. Então significa que por isso que a gente tem que ter calma, por isso que a gente tem que exercer a nossa fé. É lógico que a fé, ela é adquirida, a gente vai adquirindo conforme os processos, mas de novo, os discípulos não desenvolveriam a sua fé se eles não passassem por essa provação. Se o mar fosse tranquilo, eles não iam desenvolver a fé. Não iam desenvolver a fé no sentido de acreditar em Deus, né? Então, vamos pensar nisso, que isso é uma reflexão que eu faço para a minha vida. Os desafios da vida, acima de tudo, são para a gente. E se a gente pensar, acho que isso acontece comigo, e eu acredito que deve acontecer com vocês também, se nós olharmos para trás, vamos perceber que todas as nossas dificuldades, por mais difíceis que elas tenham sido na nossa vida, sempre alguma coisa deu certo, né? Pelo menos nas minhas experiências, que assim, quando eu estava mais desesperado, igual os discípulos aqui no barco, alguma coisa no final dava certo. Poderia não ser aquilo que eu estava esperando, mas alguma outra coisa surgia. E isso, eu acredito que na vida de vocês também, isso com certeza deve ter ocorrido, né? E, de novo, às vezes não é aquilo que a gente espera, porque nem sempre aquilo que a gente espera é bom pra gente. Às vezes naquele momento a gente acha que era bom, né? mas depois, né? Por exemplo, um exemplo da minha vida só curioso, quando eu saí da faculdade, eu tentei prestar mestrado na USP. Eu não sou de São Paulo, eu sou de Londrina, do Paraná, né? Tentei prestar mestrado na USP e não passei, né? Eu fui reprovado no mestrado. E aí fiquei muito triste, voltei para casa, chorei e falei, não quero mais isso também não, vou fazer outra coisa da vida e vou desistir desse negócio de fazer mestrado.
E aí, 2 anos depois disso, eu conheci a minha esposa, comecei a namorar com ela e descobri que era de São Paulo, né? E ela terminou a faculdade e voltou para São Paulo. E aí me fez querer tentar de novo o mestrado, né? Aí eu fui lá, prestei e consegui. Então, quer dizer, na primeira vez que eu prestei a prova, eu fiquei chateado porque eu não passei. Foi uma coisa ruim para mim. Mas pensando pelo lado bom, eu conheci minha esposa e hoje a gente está aqui, né? Casado e com filhinho. Então, a gente tem que olhar por esse lado também, né? Que, às vezes, dentro de uma dificuldade, surge uma coisa que não é o que a gente espera, mas que, no final, vai ser bom para a gente. Então, por isso que acho que essa é a reflexão aqui que a gente tem que ter. Né? E por isso que Jesus estava tranquilo, porque ele queria ensinar isso para os discípulos, né? E é isso que a gente tem que trazer para a nossa vida. E despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não te importa que perecemos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. Então aqui a gente tem 2 ensinamentos. Primeiro, né, primeiro ponto que se destaca nessa citação evangélica é a poderosa personalidade de Jesus que, agindo diretamente para os elementos da natureza, por intermédios dos espíritos que o presidem, fez cessar a tempestade e a forte ventania. Então aqui não existiu milagre, né? Com os ensinamentos que o Espiritismo nos dá, né? Com o ensinamento que o Espiritismo nos dá, ele nos explica aqui que quando a gente entende o magnetismo, a gente entende a força do pensamento nos fluidos e a gente começa a entender que não existe milagre, né? Aqui na passagem não dá para saber se foi Jesus diretamente que influenciou, por exemplo, nos fluidos que influenciaram na tempestade, ou se foi os espíritos que trabalhavam com Jesus no mundo espiritual, né? Que influenciaram na natureza. Né? Particularmente, né, na minha opinião, Jesus, sendo o espírito mais perfeito que já reencarnou na Terra, eu acredito que ele tinha plena capacidade de ele mesmo ter agir diretamente sobre os fluidos e influenciar na natureza. De qualquer forma, isso é possível. Né? Quando a gente lê no livro dos Espíritos, Kardec dedica uma parte do livro só explicando, né, como que os espíritos podem influenciar na natureza. Então isso é interessante a gente pensar que até mesmo essas calamidades que às vezes acontecem, né, tsunami, tempestade, furacão, que às vezes faz a desencarnação coletiva de muitas pessoas, são controlados por espíritos. Né? Isso não tem nada de ruim, né? Porque, de novo, é um processo de educação espiritual, um processo de evolução. Né? A vida é uma escola. O planeta Terra, né? A encarnação no planeta é uma escola. Né? Não devemos pensar na morte coletiva como uma desgraça, né? Como uma coisa ruim. Na verdade, não. Né? Para muitos daqueles espíritos que estão desencarnando naquele momento, uma prova bastante importante. Tem no livro, na Gênese, acho que se não me engano, no último capítulo, os tempos são chegados, que o Kardec dedica o capítulo principalmente para essas mudanças que vão ocorrer agora, nessa transição do mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração. E aí ele não, claro que ele não fala especificamente sobre o Covid, tampouco como o tsunami, mas ele fala dessas situações que ocorreriam de desencarnação em massa. E aí ele faz um comentário, eu não sei agora se é o comentário dele ou se é de algum espírito, agora eu não me lembro, mas um detalhe muito importante é que ele fala que muitas dessas pessoas que desencarnam nesses processos coletivos, como por exemplo, vamos pegar agora a pandemia, muitos desses espíritos não são necessariamente espíritos ruins, tampouco são espíritos que estão pagando, né, alguma coisa, porque a gente pensa muito nisso, né? As pessoas estão morrendo hoje em dia, o que será que elas fizeram nas encarnações passadas?
Pode ser que tenham feito alguma coisa, seja um resgate, mas pode ser que não tenha feito nada também, né? Muitos desses espíritos, vamos ver, eu vou tentar traduzir com as minhas palavras, muitos desses espíritos que morrem, às vezes desencarnam, às vezes nessas mudanças da natureza, ou outras coisas como essa de desencarnação coletiva, segundo está na Gênesis, são espíritos que, por exemplo, estão em cima do muro, não são nem bom nem ruim, ficam lá em cima do muro. E quando acontece esse aspecto de desencarnação coletiva, meio que fosse um choque de realidade para eles, nesse processo de desencarnação que ocorre com eles, e isso ajuda eles a manterem a sintonia, né, abrirem os olhos e voltarem para uma próxima encarnação mais concentrados para a sua mudança espiritual e para o seu processo evolutivo. Então, de novo, para muitas dessas pessoas que estão desencarnando, acaba sendo uma lição muito importante dentro desse processo evolutivo. Por isso que a gente não deve ficar desesperado, porque Jesus está no barco, né? Jesus está controlando todo esse processo de evolução, seja evolução individual nossa, mas acima de tudo seja sobre a evolução do planeta. Né? E sobre o outro aspecto aqui do ensino, né? A outra ensinamento trata-se de buscar Jesus em todas as ocasiões, sobretudo nos momentos mais desafiantes da vida, por ser ele o guia e modelo da humanidade. Então a gente tem que entender isso, que nós nunca estamos sozinhos. De novo, né, como eu falei no começo do nosso estudo, muito provavelmente não será Jesus como Espírito que vai descer aqui e ajudar a gente diretamente, mas quando nós realizamos uma prece com o coração, realmente com força de vontade, com humildade, os espíritos amigos nos ajudam a passar por esse desafio, né? Às vezes nos dando coragem para conseguir suportar o desafio, né? Mas nós não, às vezes, nos intuindo a escolher o melhor caminho, né? Mas nós não estamos sozinhos. Então isso que a gente tem que pensar. Acho que o ensinamento mais importante disso é que, seja em qualquer situação de dificuldade, vamos pensar aqui nessa transição que nós estamos passando, que eu acho que essa imagem que a passagem nos mostra, essa transição de um lado para o outro, seja transição individual ou coletiva, Jesus está no comando. E se ele ainda não interviu diretamente, né, seja para reduzir isso, é porque ele sabe que a gente é capaz e ele sabe que isso é a melhor coisa que acontece para a humanidade no momento, né? Uma vez eu estava vendo uma palestra do Haroldo e ele falou, Jesus está totalmente no controle de tudo isso. A hora que ele quiser acabar com isso, ele manda encarnar uns 100 espíritos evoluídos e pronto, resolveu o problema do mundo. Resolveu o problema do mundo, né? Então, se está ainda nessa situação, é porque é necessário, né? O que eu quero dizer é o seguinte, que está tudo sob controle. Está tudo sob controle nessa situação. Então, nós que temos esse conhecimento, vamos dar os exemplos, né, para aqueles barquinhos que estão atrás da gente, mantendo uma boa conduta, um bom pensamento, uma boa índole, né, que também é bastante importante, influenciando também esses nossos amigos que estão passando nesse processo de transição. Que às vezes não tem o conhecimento que a gente tem, né, mas a gente pode também influenciar. Às vezes eu ouço, né, pessoas falando, o espírita é privilegiado com as informações. Mas a gente tem que entender também que está lá no Evangelho, né, que para quem mais é dado, mais será cobrado. Então, a gente tem uma responsabilidade muito grande. Se nós sabemos dessas informações, então vamos utilizar essas informações para o benefício de todos, né, para todos esses barquinhos que estão passando dentro dessa transição. Claro que a gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso, quando a gente fala vamos beneficiar com esses ensinamentos, né, não quer dizer que a gente também tem que virar aquelas pessoas que querem converter todo mundo, não é essa a ideia, mas através da tranquilidade e de mostrar o olhar que o Espiritismo dá para a situação consoladora, né, consoladora nesse momento, que ninguém morre
e que é um processo de aprendizado para todos e que Jesus está comando, isso sem dúvida nenhuma é confortador, né? Então, por que sois tão tímido, né? Ainda não tendes fé perante as provações previstas no nosso quadro existencial? Devemos nos manter firmes na fé, alimentando as forças morais e intelectuais que possuímos, erguendo barreiras morais que concedam segurança à existência. Então, esse é o recado, né, que Jesus dá para a gente. Por que ainda não tendes fé? Então, vamos desenvolver a nossa fé frente às nossas dificuldades na vida. Então, resumindo aqui, né, só para dar aquele fechamento, né, a passagem, então, teve dois enfoques fundamentais, né, o efeito de Jesus, a ação de Jesus sobre os elementos da natureza e o valor da fé. Passemos para outra banda, indica mudança de comportamento sobre o amparo do Cristo. Isso é importante a gente ter em mente, né? Nós não estamos sozinhos. Havia com ele outros barquinhos, quer dizer que a travessia espiritual de uma pessoa afeta necessariamente os que se encontram em sua órbita. Então pensemos nisso também. Nós teremos a responsabilidade, somos responsáveis pela influência que nós causamos naquelas pessoas que estão ao nosso lado, né? Então vamos pensar na condução da melhor maneira possível, e a melhor maneira possível de fazer isso é pelo exemplo e, acima de tudo, seguindo o Evangelho de Jesus, os seus exemplos e seus ensinamentos. E o período atual, né, porque a humanidade passa, e o período atual, porque passa a humanidade terrestre, é marcado por uma significativa transição moral. Então é muito claro que a gente vê aí uma mescla de pessoas ainda com um nível evolutivo baixo, ainda marcados pelo mal, né? Mas a gente tem que entender que essas pessoas também são filhos de Deus. E por mais difícil que seja a gente entender isso, Deus ama todos os seus filhos da mesma forma. Então, do mesmo jeito que ele nos ama, ele também ama o criminoso, né? E o criminoso, estando reencarnado aqui, é uma grande oportunidade para ele seguir o seu processo evolutivo, né? Então, pensemos nisso também, né? Todo mundo está nesse processo de transição moral e Deus não desampara nenhum dos seus filhos. Então, é isso que eu finalizo aqui o meu estudo de hoje. Espero que tenha sido interessante de algum aspecto aí. E se alguém tiver alguma dúvida ou alguma coisa para acrescentar, fique à vontade. Novamente, gostaria de agradecer aí a oportunidade. Com certeza. Muito obrigado, João, pela palestra. Foi excelente. Muitas reflexões, né, para a gente. E estava pensando, aproveitando para começar, a gente tem uns 5 minutinhos aí para pergunta e resposta, que é realmente muito interessante a atitude de Jesus dormindo, né, no meio de uma tempestade sob uma almofada. Quer dizer, parece que fez questão de falar que ele estava confortável em qualquer situação. Então, é a fé, né? É saber manter a tranquilidade, a importância de manter a tranquilidade, né? E, ao mesmo tempo, aquilo lá mostra que os discípulos, igual você falou, Jesus está lá no barco. Por outro lado, os discípulos, eles tiveram que ir lá chamar Jesus. Então, esses são os dois outros aspectos muito interessantes. Primeiro, que Jesus está lá no barco com a gente. E segundo, que a gente tem que ir lá e chamá-lo nas situações, né, difíceis. Então, a passagem é muito, muito interessante, né? Nesses aspectos, né? Eu achei muito bacana, né? Mais algum comentário, gente? O que vocês acharam? Só agradecer a palestra, muito bom, João. E te digo que eu também estou nesse processo da fé aí, e estou passando por uma tempestade, e também fraquejo, estou que nem tu, estou lá, e aí, Jesus, vai me ajudar? Não vai? Está na hora. Estou assim, estou igual, e eu acho que é o processo, né? Eu acho que é esse, a gente vai talvez passar por muitas encarnações até conseguir desenvolver uma fé tamanha de dormir numa almofada, dentro de um barquinho, numa tempestade, né?
Eu acho que vai demorar um tempo ainda. Para mim, pelo menos, vai demorar, porque eu sou sempre de não esperar nada e fazer. Eu tenho dificuldade em ter uma posição mais, às vezes, mais passiva. E aí, às vezes, a gente se atrapalha, né? Acho que tem que dar espaço. Acho que foi Haroldo que disse, né, que tem que deixar Deus agir na tua vida também, né? Se tu não abre espaço para que Deus haja na tua vida, né? Para que a espiritualidade se manifeste, como tu diz, passa por uma dificuldade, está no meio da tempestade, mas tem uma outra janela, né? Existe uma outra janela. Então, existem os amigos que estão ao redor, tentando nos ajudar. E se a gente quer determinar tudo, né? Sempre, se a gente não dá esse espaço, essa calma, essa tranquilidade, respira, ouve, observa, a ajuda está ao redor, né? Então, eu estou nesse caminho, assim, de tentar parar, acalmar, silenciar, para enxergar e para ouvir a ajuda que vem de tudo que é lado. Tem uma historinha que é interessante, que é justamente isso que a Thaís falou, que a gente tem que estar com o olho aberto, que Deus vai falar com a gente, né? A espiritualidade vai falar com a gente de alguma forma, e às vezes a forma está do nosso lado, a gente não percebe, né? E por isso que a gente tem que ficar de olho com isso, ver o que a vida está querendo falar com a gente, né? Tem uma historinha aqui só para exemplificar isso, né? Que diz que estava pegando fogo num prédio e aí o cara era muito crente, né? Crente no sentido de acreditar em Deus. Não é verídica a história, mas só para exemplificar, né? E aí estava incendiando o prédio e aí ele falou, não vou sair daqui porque Deus vai me ajudar, né? E aí chegou bombeiro, helicóptero para pegar o cara. Falou, não vou sair daqui porque Deus vai me ajudar, né? Aí o amigo dele subiu lá, falou, não, vamos. Ele falou, não, Deus vai me ajudar, fica tranquilo. Ele pegou fogo em tudo, o cara morreu queimado, né? E a hora que ele chegou do lado de lá, né? Ele chegou, encontrou Deus estava com o braço cruzado, assim, olhando para ele. Ele falou, não, eu sempre acreditei no Senhor, né? Nesse momento de dificuldade, o senhor não foi me ajudar? Ele falou, não, mas eu fui ajudar. Eu falei, mandei bombeiro, mandei seu amigo, você não foi, você queria que eu descesse lá e pegasse na sua mão? Eu falei, eu mandei pessoas para te ajudar, você que não quis, né? Então, mais ou menos assim. Sempre fazendo nossa parte e deixando Deus fazer a dele, né? E o interessante também é a gente, como ela já falou, né, manter a serenidade, né, a tranquilidade, porque a gente é exemplo para outras pessoas também. A gente está cercado, né, já tem uma página acho que é do Emmanuel, eu não lembro se é Pão Nosso, que fala que a gente está cercado por uma legião de testemunhas, né? Tanto encarnados quanto desencarnados. E a gente está exemplificando tudo que a gente aprendeu. Se a gente entra em desespero, a gente está contaminando as pessoas que estão com a gente, né? E aí é necessário realmente estar tranquilo, mesmo na dificuldade. Claro, né? A fé é difícil ainda, né? A gente se pega nesses momentos como os discípulos, né? Sacudindo Jesus, pedindo socorro, mas a gente tem a certeza, como o João falou, né? Que a gente não está sozinho. O amparo vem. E o que eu gosto de pensar é justamente isso, que a gente precisa desses momentos de dificuldade para desenvolver a nossa fé. Não tem como você desenvolver fé, né? Por exemplo, a gente está lá no plano espiritual, estudando, né? Desenvolvendo nossa fé na teoria, mas a gente precisa vir e tentar na prática, né? É igual aprender a dirigir carro. Você pode ver tudo na teoria, mas enquanto você não sentar lá e tentar dirigir, você não vai aprender. Então, eu comecei a pensar dessa forma. Não facilitou as dificuldades da vida, mas pelo menos amenizou um pouco, no sentido de essas dificuldades que a gente passa justamente para a gente desenvolver a nossa fé. E que se a gente está passando por essas dificuldades é porque ainda a gente não desenvolveu. Claro que tem aquelas dificuldades que a gente tem que passar como expiação, né? Mas ainda muitas provas vêm justamente para a gente desenvolver a nossa fé, né? Porque não tem outra forma de desenvolver, né? Fico pensando quando a gente lê os livros do André Luiz, que sempre tem aquele mentor equilibrado, que não se altera em nenhuma condição, né? Vai salvar o espírito lá nas zonas mais inferiores, manter a tranquilidade, né? Vai ajudar o espírito que
estar obsidiando alguém, manter a tranquilidade, mas eles passaram por muitas provas para manter essa tranquilidade e diversos desafios. Então a gente não tem outra forma de desenvolver isso se não for passando por essas dificuldades, né? E uma coisa que também me deixa muito tranquilo quando eu estou desamparado, estou em desespero, eu gosto de pensar que igual está na doutrina espírita, né, que uma encarnação para a gente se perde, né, na eternidade. Pensando, daqui a alguns anos, eu nem lembro dessa encarnação, por que eu estou me desesperando, né? É mesmo, né? Então eu fico pensando, aqui não é, às vezes me dá um frio na barriga de fazer alguma coisa, fico desesperado, falo, não, mas a vida encarnada não é o mais importante é a vida eterna, né? Então também dá uma aliviada, né? Dá uma refrescada na dificuldade. Verdade. É interessante que isso aí é meio que tá no ar, assim, um pouco para quem sintoniza. Estava numa conference call hoje no trabalho, um problema complicado, tudo. E aí alguém falou assim, não se preocupe, daqui a 100 anos a gente não vai estar nem lembrando disso. É meio uma piada, né? Mas assim, você acreditando na vida eterna ou não, faz muito sentido, né? É bem isso que o João falou. Mais algum comentário, gente, antes de a gente ir para a vibração? Bom, então vou convidar todos para a vibração, passando pelos avisos. Nós estamos de férias na parte de evangelização por algumas semanas. E temos hoje o Livro dos Espíritos, em seguida. Vamos falar sobre vidas, reencarnações em outros mundos. É bom para a gente lembrar como as condições variam tanto de evolução e como esse universo é imenso. E é isso aí. Aí a gente pode continuar conversando durante o Livro dos Espíritos depois. E gostaria então de passar para a Cleide e Luiz. Vocês estão por aí, gente? Para nossa. Estamos. Verdade, já estamos ouvindo. Boa noite. Obrigada, então, João, pela palestra. Muito bonita. Então, eu vou fazer hoje aquela meditação de cura planetária da Cris Legos, que é